Boa tarde, Srs. Deputados. Sra. Provedora do Animal, vamos dar início à nossa sessão da Comissão, audição da Comissão de Ambiente e Energia, sendo certo que a audição à Sra. Provedora do Animal, a professora doutora Laurentina Pedroso, que cumprimento pela sua presença aqui na nossa Comissão para, em sede de audição, poder prestar os esclarecimentos com base naquilo que foi o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN, sobre o relatório anual de atividades referentes ao ano 2021 e que lhe passo também a dar nota de como é que vai funcionar esta audição e, portanto, a audição terá uma duração de 58 minutos, aproximadamente, com a apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar, neste caso do Grupo do PAN, de 3 minutos. Depois haverá a intervenção por parte da doutora durante 10 minutos, até 10 minutos para poder fazer a sua apresentação, e depois haverá a ronda de intervenções dos grupos parlamentares e dos grupos também, e depois uma resposta global, ao final de 15 minutos também, para responder às questões colocadas por parte dos seus deputados. E, portanto, com base nesta grelha, dou desde já a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real para poder apresentar o requerimento. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a senhora Provedora, desde já agradecendo a sua presença nesta audição, a qual é da maior relevância, seja para a prossecução da missão que lhe está confiada, a defesa do bem-estar animal, pois só os interesses e os direitos dos animais é que efetivamente relevam para a sua missão, mas também, por tendo em conta que foi pela mão do PAN que no Orçamento de Estado 2021 ficou prevista a criação desta figura na defesa de todos os animais e não apenas dos animais de companhia, congratulamos por efetivamente que a mesma tenha saído do papel. Acontece, porém, que a senhora Provedora foi nomeada em junho de 2021. No entanto, e compreendendo uma eventual delonga na apresentação do relatório de atividades e contas relativamente ao último semestre do ano 2021, não nos parece, contudo, razoável que o mesmo tenha levado mais de um ano para ser apresentado, quer à Assembleia da República, quer para ser tornado público, até porque, quer no âmbito do relatório de atividades, quer no âmbito do relatório de contas, os mesmos revestem-se da maior relevância, quer para percebermos quais os aspectos que a senhora Provedora identificou relativamente à atuação do Estado e demais entidades, inclusive na articulação com as próprias autarquias locais, quer no acompanhamento da execução das matérias previstas no próprio Orçamento do Estado, para percebermos o que é que efetivamente a senhora Provedora entende que possa ser, de alguma forma, relevante para a atividade e para a própria Assembleia da República poder, de alguma forma, legislar e não apenas esta informação ficar na esfera exclusiva do Governo. Apresentou-nos o relatório de contas de 2021 e o relatório de atividades relativamente ao primeiro semestre de 2022. No entanto, ficou a faltar o plano de atividades para o segundo semestre de 2022, sendo que não nos deixa de suscitar, desde logo, algumas dúvidas no que diz respeito ao relatório apresentado, porque refere que o presente relatório elabora uma síntese das principais atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2022, sobre as principais atividades que se iniciaram e estão planeadas até ao final do ano, bem como sobre o orçamento e execução. Ora, não se percebe efetivamente a que é que se refere este relatório, afinal. Hoje traz-nos aqui um documento distinto daquele que foi feito chegar à Assembleia da República. Com esta questão prévia e transversal e toda a documentação enviada, pretende-se desde logo saber qual a base que o sustenta, afinal a que anos é que nos estamos a reportar e a que período é que nos estamos a reportar, e também não conseguimos encontrar nenhuma das recomendações que refere ao longo do relatório, quer no site da Provedoria, quer no envio da documentação que foi feita à Assembleia da República. Em paralelo, o decreto regulamentar prevê ainda a obrigação da senhora Provedora elaborar um relatório anual sobre a situação do bem-estar a nível nacional. A senhora Provedora refere que o relatório de 2021 vai estar junto com o 2022. Gostaríamos de saber quando é que vai ser entregue o respectivo relatório, uma vez que o mesmo não foi feito chegar. Também com a divulgação pública, isto seria essencial para que se percebessem quais as metas fixadas e os objetivos estruturados para a ação da Provedoria, para que possam, como tal, ser escrutinados, até porque é fundamental que esta atividade chegue quer aos cidadãos, quer à Assembleia. E posto esta questão prévia, gostaríamos desde já de saber e referir uma questão. A senhora Provedora tem defendido acerrimamente, até no âmbito daquilo que têm sido as últimas declarações que tem feito aqui, a propósito da inconstitucionalidade da lei
que criminalizou os maus-tratos, não só a aplicação de regimes contraordenacionais, questões que até já estão previstas na legislação, tem procurado chamar a si competências que são da competência do Governo, como a execução do Serviço Nacional Médico-Veterinário dos Animais de Companhia, e sem prejuízo das várias questões que lhe gostaria de colocar depois da segunda ronda, vou mesmo concluir, Sr. Vice-Presidente, de facto a chamada a si destas competências compete ao Governo e também às autarquias locais, incluindo a execução do Orçamento Participativo Portugal Sem Touradas, suscitam-nos várias questões e pergunto se não está aqui a confundir não só a missão da Provedoria, mas também para quando estes elementos que estão em falta e reservo para a segunda intervenção as demais questões a colocar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tentarei dar aqui a tolerância devida, mas pedia para conseguirmos cumprir os nossos horários depois da reunião da Comissão também. Passo agora a palavra à Sra. Provedora do Animal, dentro do período dos 10 minutos, para poder fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Boa tarde aos senhores deputados. Eu começava por também cumprimentar o senhor Vice-Presidente em representação do senhor Presidente desta Comissão. Agradecer a oportunidade de estar aqui e poder prestar os esclarecimentos que os senhores deputados considerem pertinentes, para além daqueles que a senhora deputada do PAN já colocou. Aquilo que me presta a dizer em relação a esta introdução, antes de passar realmente a alguns esclarecimentos mais completos, para além deste agradecimento e oportunidade, é também a ressalvar que a criação, a senhora deputada do PAN falou na ação da provedoria. Eu começava já por esclarecer exatamente isso. Nós não temos uma provedoria. Seria, se calhar, o desejável termos uma provedoria. O que foi criado através do decreto regulamentar de 25 de junho de 2021 foi a criação da figura do provedor, dotado de um apoio de até 3 técnicos superiores, licenciados, e de um apoio administrativo. O provedor não tem independência orçamental, por assim dizer, dependente do orçamento que lhe é atribuído pela Secretaria-Geral do Ambiente. Portanto, nós não estamos aqui a falar da provedoria ou de uma provedoria com a dimensão, se calhar, desejável e daquela que um dia possamos almejar para a causa animal, com certeza a senhora deputada, por certo. Naquilo que me compete explicar de uma forma muito inicial, eu trouxe um conjunto de documentos para que possa ser mais fácil para os senhores deputados esta nossa conversa e este prestar de esclarecimentos. O primeiro conjunto de documentos, e assim vou também respondendo à senhora deputada. O primeiro conjunto de documentos é um relatório de propostas de alteração legislativa ao Governo, que foi feito no primeiro semestre e enviado ao Governo em setembro. Foi enviado ao Governo nas figuras do Dr. António Costa, do Dr. Duarte Cordeiro, Dra. Catarina Sarmento e Castro, Dra. Ana Catarina Mendes e Dra. Maria do Céu Antunes. E a seleção dos membros do Governo foi feita exatamente no sentido de que as propostas dizem respeito a algumas das tutelas aqui mencionadas. De mencionar ainda que nessa carta, que não tem no vosso documento, essa carta pede também ao Governo para apoio à provedora no sentido de criar uma comissão que relacione e trabalhe a relação forte que hoje existe entre os maus-tratos aos animais e os maus-tratos às pessoas. Aliás, foi alvo de um evento organizado pela provedora em julho e chamou pela primeira vez no país a atenção para este tema de uma forma marcante. Não houve nenhum dos participantes, destes procuradores da República, a associações, a forças policiais, entidades do Governo, que realmente não se lhes tivesse feito, nessa altura, a importância da relação destas duas situações. Portanto, os maus-tratos animais e os maus-tratos contra as pessoas. Portanto, esse documento, essa carta, que está aqui no relatório das propostas de ação ao Governo, tem somente esse pedido, para além da documentação que os senhores deputados têm e que podem consultar. Foi ainda enviada à Assembleia da República, no dia 25/9,
um conjunto de documentos de alteração legislativas referentes àquilo que possam ser decisões diretas da Assembleia da República. E, como podem ver, a diferença é essencialmente que no pacote do Governo foram inseridos 2 temas. O tema do acorrentamento, pedir que o Governo legisle sobre a proibição do acorrentamento dos animais, nomeadamente os cães, e pedir que, a nível do transporte marítimo de animais, portanto, estou a falar essencialmente de ruminantes, portanto, pequenos ruminantes, ovinos, caprinos e bovinos, para países terceiros, que possa ser acompanhado de um médico veterinário que zele pelo bem-estar destes animais e pela sua saúde. Portanto, retirando desse documento aquilo que eram recomendações próprias para o Governo, o documento que eu fiz chegar à Assembleia da República tem a documentação ideal que eu acho que pode ser e que deve ser abordada nesta Comissão. A última parte do documento que vos envio é realmente o relatório de atividades do primeiro semestre e o relatório de atividades à data do segundo semestre. Em relação aos comentários que aqui foram colocados, como a senhora deputada sabe, em junho de 2021 eu tomei posse e em agosto de 2021 foi publicado o decreto que, portanto, o despacho que cria a figura do provedor. Durante esses últimos meses de 2021, o principal objetivo do provedor na relação com o Governo e face a uma entidade nova, nova no sentido pela primeira vez existente no nosso país a nível nacional, porque a senhora deputada, melhor do que todos saberão o que é ser provedora do animal a nível municipal, é uma figura que já existiu, aqui foi um salto para nível nacional, embora uma experiência possa fundamentar a existência de um provedor nacional, são situações diferentes, mas com certeza partilhará comigo situações de organização inicial que levam o seu tempo e isso reflete-se a nível municipal como se reflete a nível nacional. Portanto, os meus primeiros meses de atividade, últimos meses do ano, referem-se assim a tentar montar a equipa, tentar estabelecer a melhor localização para a provedora funcionar, tentar avaliar e criar os meios informáticos necessários. Na altura foi feito o site da provedora e bem, com os meios possíveis, por um estagiário da Secretaria-Geral do Ambiente, que tem informáticos realmente de um nível espetacular, mas que agora, obviamente, urge, no seguimento daquilo que a senhora deputada também disse, que não encontra muitos documentos no site, não é da provedoria, é do site da provedora, corrijo aquilo que disse, que não há uma provedoria, há uma provedora. No site da provedora eu estou a aguardar alguma autorização para poder melhorar o site. Sem margem para dúvida, podemos comunicar muito melhor, tem toda a razão, e podemos disponibilizar a informação de uma forma muito mais expedita. Em relação aos comentários, penso que posso continuar a responder à senhora deputada, que se calhar também algumas das questões podem ser comuns em relação aos outros grupos parlamentares. Em relação ao facto de mencionar a minha postura em tomar a meu cargo competências do Estado, nomeadamente um Sistema Nacional de Saúde Médico-Veterinário, vou-lhe dizer que nunca tal situação me passou pela cabeça. Eu tenho, de uma forma muito perfeita e muito concreta, de que as funções da provedora, tal como constam no decreto regulamentar, não são funções executivas. Aquilo que eu propus, sim, ao Governo, também não está no vosso leque, no vosso conjunto de documentos, foi, logo na minha tomada de posse, propus 2 medidas que eu considero fundamentais. A criação de um Sistema Nacional que apoie os animais em risco, entendendo-se por animais em risco aqueles que estão ao cuidado
dos centros de recolha oficial e aqueles que se estão ao cuidado de associações zoófilas e aqueles que pertencem a famílias carenciadas, embora de uma forma muito interessante os meios de comunicação social começassem a falar que a provedora propunha um Sistema Nacional de Saúde para todos os animais, não é disso que se está a tratar. Estamos a falar de animais cuja característica comum pode ser o abandono ou a carência das suas famílias. E, portanto, aqui, tendo em perfeita consciência que não tenho funções executivas, aquilo que eu propus na minha tomada de posse foi a criação deste sistema e a criação de uma rede de emergência nacional que estivesse dotada de clínicas móveis e de hospitais de campanha, para a qual seria necessário a devida alteração da legislação e que estes dois sistemas funcionassem muito em comum. Como disse bem, não disse bem, porque eu não estou a tentar ter competências do Estado. Eu sei que tem competências não executivas, eu servi-me de uma característica que eu acho que é relevante e que pode ser a minha mais-valia na causa animal. Eu sou médica veterinária, trabalho há anos na defesa da causa animal, lidero uma faculdade de medicina veterinária única no país a ajudar os centros de recolha oficial, as famílias carenciadas e as associações zoófilas. E tive uma experiência como bastonária na criação do primeiro sistema solidário deste país, um sistema solidário estruturado que se chamava cheque veterinário e que era um sistema exatamente desenhado para as famílias. Foi neste sentido que, não só na minha tomada de posse, propus que fossem criados esses sistemas, como a 8 de agosto do ano passado, 2022, enviei uma missiva ao Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra da Agricultura e Sr. Ministro do Ambiente, propondo criar um grupo de trabalho agregado na provedora que juntasse a Direção-Geral de Veterinária e Alimentação com o ICNF e com outras entidades responsáveis nesta matéria. Porque quando eu estabeleci a proposta ou a criação deste Sistema Nacional de Apoio aos Animais em Risco, eu não estou a falar quase sempre, como ouço falar, tão e somente de animais de companhia. Este é um sistema que envolve não só a ajuda a animais de companhia, mas também a animais de espécies equárias, incluindo os cavalos, que estão e que são recolhidos pelos serviços oficiais, estão ao cuidado das câmaras municipais ou ao cuidado de associações. Portanto, não é correto que diga que me estou a tentar substituir em competência ao Estado, mas pode ser correto que a senhora deputada queira considerar que eu me estou talvez a substituir em conhecimento, porque considero que o meu conhecimento sobre estas matérias é profundo, baseado nas 3 situações que lhe disse. Sou médica veterinária, ajudo animais nesse sistema há muitos anos, tenho uma faculdade e dirijo uma faculdade que é exemplo na causa animal, a ajudar no modelo que eu propus ao Estado, que o Estado criasse, não foi a provedora. A provedora iria... Está bem. Iria estabelecer um conjunto de princípios estruturais, criando aqui a ponte, essencialmente, entre a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e o ICNF, porque nós estamos aqui numa Comissão de Ambiente, eu podia ter sido chamada a uma Comissão de Agricultura, entenderão todos, com certeza, não é? Porque também estamos a tratar de animais de espécies pecuárias. Por isso, esta abrangência que aqui se fala, exige que haja um elemento de ligação. A ligação entre a DGAV e o ICNF e entre os outros players, as outras entidades que aqui trabalham nesta causa. E, portanto, não me substitui a competências do Estado, proponho-me a ajudar o Estado, que é isso também que faz parte das competências do decreto que institui a figura do provedor, fazer recomendações, sugestões que liguem toda esta situação, sempre com foco o bem-estar animal e a saúde animal. Porque quando fala de situações médico-veterinárias, poderemos mais uma vez nem sequer estar a falar de competências do ICNF que são bem-estar. Estamos a falar de competências da saúde, que estão diretamente relacionadas com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. E, portanto, este meu papel, como médica veterinária, ligar com outras 2 veterinárias, que são as responsáveis por estes serviços, poderia criar aqui uma ponte de diálogo muito fundamentada no conhecimento. Deixe-me só dizer, provavelmente se eu tivesse a oportunidade de criar a estrutura
não é executá-la, é criar, sugerir ao Estado, aos senhores deputados, a estrutura deste Sistema Nacional de Apoio, quer de parte da saúde animal, quer na parte de emergência e socorro. Provavelmente as verbas que tão dignamente a senhora deputada fez aprovar neste Parlamento, exemplo, 1,8 milhões de euros destinados a famílias carenciadas, com o apoio dos hospitais médico-veterinários, foi executado em cerca de 50 mil euros. Portanto, acho que é pertinente a minha ajuda e a minha colaboração na criação de um sistema, porque está-se a aprovar verbas que não se executam porque não sabem como executar. Obrigado. Lei da tolerância, tendo em conta Obrigada. que estava a responder, mas pedia-lhe que depois, a seguir, tivesse alguma contenção para respeitarmos os nossos tempos. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Eunice Pratos. Tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros e caras deputados. Senhora Provedora do Animal, antes de mais, acho que a sua figura representa um marco tremendo na evolução da sociedade portuguesa do ponto de vista cultural e social. Um país que bastava andar uns poucos anos para trás e era comum ver nos quintais das nossas casas cães acorrentados sem o mínimo de dignidade para suportar as condições meteorológicas mais adversas. Hoje vemos manifestações pelo bem-estar nas ruas e nas redes sociais e assistimos ainda neste fim de semana a uma manifestação pela defesa dos direitos dos animais e contra a inconstitucionalidade da lei que criminaliza os maus-tratos aos animais. O Governo assumiu como um dos seus objetivos este respeito a melhoria qualitativa da política pública em matéria de bem-estar animal e foi criado ainda o Prémio Nacional para o Bem-Estar dos Animais de Companhia, que permeia 2 em 2 anos com 50 mil euros personalidades nacionais e estrangeiras de reconhecido mérito pelo trabalho desenvolvido em prol do bem-estar animal. Além de outros apoios diretos para associações zoófilas, num montante total de 700 mil euros, para comparticipar as despesas médico-veterinárias. Após a análise dos 2 relatórios que estão disponíveis no site da Provedoria dos Animais, tenho as seguintes questões a colocar, Sra. Provedora. Primeiro, no relatório de atividades e orçamento do primeiro semestre de 2022, diz-nos que as principais queixas são em relação ao não cumprimento pelas autarquias da legislação no que concerne aos programas de captura, esterilização e devolução. Sendo assim, qual é a percentagem aproximada de autarquias que não cumprem o programa e quais as razões que apresentam para este incumprimento e que tipo de políticas ou eventualmente sanções pensa que incentivaria o cumprimento deste programa? A segunda questão é também, neste relatório que efetuei, conseguimos ler que propõe a criação da lista positiva de animais de companhia. O que é que isto implica na realidade portuguesa e o que é que isto significa? A terceira questão, também no mesmo relatório, podemos ler que foram em 2022 dinamizados estudos de âmbito jurídico-técnico-científico que resultaram na preparação de propostas a serem remetidas ao Governo e 2 das propostas são, como falou ainda agora, são a criação de uma rede nacional de emergência e socorro animal e a criação do Serviço Nacional de Saúde Veterinário. Diz-nos também nesse relatório que não teriam custos no erário público. Como é que isso seria possível? Nomeadamente, a criação de unidades móveis custam dinheiro, tem que se comprar as viaturas, e se as entidades mostram-se colaborativas para participar neste grupo de trabalho, e como é que conseguiria aprovar a sua estrutura? A minha quarta questão é, sendo que o relatório anual sobre a sua atividade e sobre a situação do bem-estar animal a nível nacional devia ter sido apresentado, nos termos do artigo 3º, número 1, da alínea J do Decreto Regulamentar 3 de 2021, de 25 de junho, que cabe à provedora do animal elaborar o relatório anual sobre a situação do bem-estar animal a nível nacional. Gostaria de finalizar com a seguinte questão. Numa entrevista à doutora Laurentina Cardoso, refere que a inflação pode prejudicar a qualidade da alimentação facultada pelos donos aos seus animais de companhia, mas que o abandono normalmente está associado a uma falta de empatia e não uma condição económica mais frágil. Mas depois diz-nos que a problemática do abandono foi agravada pela pandemia, tanto que foi assinalada no Dia Internacional do Animal. Sem os dados do relatório que deveria ter faculdade, como é que chegou a estas conclusões? Muito obrigada. Pedia agora ao Sr. Vice-Presidente para poder ocupar aqui a presidência, visto que irei fazer...
Dou a palavra então agora para, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, questionar a Sra. Provedora, ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, Vice-Presidente desta Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Provedora. Saudamos-la pela sua presença aqui e, naturalmente, também saudamos o requerimento do PAN com estes temas do bem-estar animal, que são cada vez mais importantes e devem merecer da nossa parte a maior atenção e, portanto, esta Comissão está e deve acompanhar esta matéria. Há muito a melhorar, de facto, em todas as dimensões desta problemática, seja em termos legislativos de prevenção, fiscalização dos maus-tratos, combate ao abandono, reforço da rede de tratamentos veterinários, naturalmente, entre outros assuntos. Temos visto com muita preocupação as últimas notícias que dão conta, de facto, do pedido de inconstitucionalidade da norma que criminaliza os maus-tratos de animais de companhia. Em 2014, o crime contra animais de companhia foi tipificado numa alteração do Código Penal por iniciativa do PSD, cuja maioria decidiu a sua aprovação. E fizemos ainda aprovar, em 2015, na Lei 110, aquilo que é o quadro de penas acessórias aplicáveis a estes crimes. Respeitamos, mas temos dúvidas, de facto, sobre a visão expressa nos acordos, decisões sumárias, que têm vindo a alegar a sua inconstitucionalidade. Apesar de não termos apresentado a alteração da proposta de revisão constitucional, não quer dizer que não venhamos a contribuir para a resolução do problema, antes, pelo contrário, pois estaremos, de facto, sempre, e que fique bem claro, ao lado da proteção dos animais de companhia. O PSD não anuncia, e também quero deixá-lo bem claro nesta audição, avulso as matérias da discussão da revisão constitucional. Porque tem que haver, de facto, uma visão global e haverá o tempo em que deve ser colocado sobre a mesa a discussão dessas propostas, que tem que ser uma base de uma negociação para que elas possam ser aprovadas. E não seria correto, naturalmente, fazer anúncios avulsos antes desse tempo. No entanto, também não tenho nenhuma dúvida sobre essa matéria, sobre aquilo que é o posicionamento do PSD, que contribuiremos para encontrar a melhor solução jurídica que garanta suporte constitucional e inequívoco à criminalização dos maus-tratos de animais de companhia. E digo isto porque a melhor solução jurídica, dentro daquilo que é a lei vigente e que propusemos, como disse em 2014, e esgotada e não havendo essa possibilidade com a revisão constitucional. Também é importante deixar este ponto bem claro, porque houve um artigo do Expresso semana passada, já tive a oportunidade de trocarmos impressões com a Sra. Provedora aqui à entrada da nossa audição, com declarações que lhe eram atribuídas enquanto provedora, que indicavam o contrário e distorcia, no fundo, a realidade em relação à posição do PSD. Já me disse que não são declarações suas, mas não deixo de o dizer, porque devo dizê-lo nesta sede desta Comissão, que não é essa a posição do PSD. Até porque entendemos que mal seria, porque o cargo é um cargo de tanta responsabilidade que tem, para chamar a atenção dos problemas que se levantam nesta matéria e que deve ser exercido com tanto rigor, mal seria se as declarações públicas fossem, de facto, essas. Os termos do requerimento da audição do PAN está subjacente ao escrutínio da sua atividade e alguma inércia institucional e não cumprimento de obrigações, como a não apresentação do relatório anual da situação do bem-estar animal devido desde 2021. Falta ainda o relatório de atividades do segundo semestre de 2022. E perguntamos se a não apresentação destes elementos se deve à falta de meios ou outras limitações que possam ser identificadas. Entendemos que a Sra. Provedora pode dar um importante contributo na defesa do bem-estar animal, alertando para as situações que necessitam de ação ou apresentando propostas para a melhoria do sistema. Tive a oportunidade de ouvir hoje no fórum da TSF e estou algumas propostas. Para terminar, defendemos que deve haver meios necessários ao cumprimento da sua missão com a sua devida independência. É sabido que o provedor animal não tem orçamento específico, como disse, e depende da Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, e a execução orçamental do primeiro semestre situa-se nos 82 mil euros. Pergunto até que ponto esta limitação da autonomia orçamental, com a dotação que é reduzida, permite cumprir os objetivos propostos. E, para terminar, é uma oportunidade também, esta audição, de fazermos o diagnóstico do que é necessário para a provedoria animal, neste caso para a provedora animal, se possa afirmar enquanto referência
em matéria do bem-estar animal. Que lacunas e necessidades identificou ao fim do ano e meio em funções? E saudamos novamente a vinda da Sra. Provedora e agradecemos que os contributos e as propostas que queira fazer chegar para que pudéssemos e possamos salvaguardar o bem-estar animal. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vice-Presidente da Comissão. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas, cumprimentar também a senhora professora doutora Laurentina Pedroso, agradecendo os esclarecimentos que tem vindo a prestar e que irá prestar a seguir no âmbito desta audição. E permita-me que recue ao verão de 2020, quando 73 animais morreram em Santo Tirso, carbonizados, na sequência de um incêndio na Serra da Agrela, um processo, aliás, que foi arquivado pelo Ministério Público, mas que levou, na altura, em julho, a que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa anunciasse a transferência da tutela dos animais de companhia da DGAV para o Ministério do Ambiente e então a possível criação da figura administrativa da provedora do animal, que acabou por se concretizar, uma exigência também do partido PAN, e, portanto, na altura, sem qualquer tipo de justificação, a justificação seria a falta de capacidade e de competência da DGAV, sem mencionar a falta de meios e de dotação orçamental, aliás, deste organismo. Dizer que, na altura, este processo denunciou um grave problema. Acima de tudo, o problema prende-se pela impossibilidade e pela falta de meios da Rede Nacional de Centros de Recolha Oficial, que tem um problema de lotação há muito tempo esgotado, uma incapacidade de receber novos animais, sejam eles agressivos, errantes ou abandonados, e, portanto, o Estado tem estado, desde então, a permitir protocolos com abrigos, cantinhos, ligas, associações, e não querendo incorrer em generalizações, porque reconhecemos que muitas destas associações fazem um esforço para além daquilo que conseguem para acolher com toda a dignidade, sabemos que as condições muitas vezes são questionáveis e que, sim, há espaços onde os animais são sujeitos também a maus tratos neste âmbito. Permanecem amontoados, portanto, as autoridades sanitárias veterinárias têm estado a alertar para isto, para o depósito ilegais de animais. Para juntar à situação já caótica a lei de 2016, que é de facto um princípio nobre e ético que não permitia a eutanásia de animais saudáveis, nomeadamente neste centro, sobretudo como medida de controle populacional, que nós subscrevemos e apoiamos, vem agravar esta situação na medida em que agrava a sobrelotação, sem haver de facto um reforço de meios e de dotação, que é a principal temática neste âmbito. Sabemos também que nesta altura os animais recolhidos em 2017 rondavam os 40 mil, sendo que a adoção dos mesmos rondava os 39%, sendo que os últimos dados que temos são de 2020, também não são animadores, em 31 mil animais recolhidos ou abandonados, apenas 21 mil seriam acolhidos por famílias e, portanto, acima de tudo, mantém-se a questão de falta de investimento na área, nomeadamente na medicina, aliás, veterinária municipal, nas condições de trabalho, em maiores dimensões dos centros de recolha, que, no entender do Chega, não tem sido feito, mas que questionamos se tem visto avanços nesta matéria ou se tem visto apenas enterrar-se dinheiro, mandar-se dinheiro para cima dos problemas. Em 2018, por exemplo, foi destinado 1 milhão de euros para esta temática, mas que não vemos depois soluções práticas. Aquilo que nós vimos, no nosso entender, é que tem havido uma subjugação da agricultura e pecuária ao Ministério do Ambiente. Vejamos nesta transferência de competências, mais que não seja, temos aqui a senhora provedora, uma médica veterinária, a falar com um conjunto de senhoras e senhores deputados, onde não há um único veterinário, sendo que, se calhar, noutra comissão, estaria a falar entre pares. E é precisamente sobre pares que venho falar agora e a questão que queria fazer, muito concreta, é que a figura e as competências que a senhora provedora tem contrariam o Regulamento de Bem-Estar Animal da União Europeia, que indica que deve ser a Autoridade Sanitária Veterinária Nacional, que neste caso seria a DGAV, com a tutela do bem-estar animal. E, portanto, somos o único país em que esta tutela não está nos serviços de bem-estar animal e veterinários oficiais, mas sim na tutela de ambiente. E, portanto, além da situação de incumprimento, queríamos saber muito concretamente se, por exemplo, quando está em Bruxelas, nas reuniões da World Organization for Animal Health, se sente diminuída, visto que é a única que não tem o título de coordenadora do Departamento Veterinário Nacional, isto fazendo uma tradução muito forçada. Mas
mas, portanto, sente-se diminuída na força diplomática quando representa Portugal nessas reuniões. Como é que faz valer as suas visões? Mesmo para concluir, porque já estou a exceder o meu tempo, apenas dizer que durante décadas a DGAV fez pedidos para reforço de orçamento, para reforço de recursos humanos, médicos veterinários, e que isto foi negado sucessivamente pelo PS e pelo PSD. E, na sua opinião, o que é que aconteceu em 2021 para, de repente, haver dotação orçamental para a criação, então, da figura da senhora provedora e dos seus assessores e da equipa técnica que referiu aqui? Por fim, para concluir, porque está na ordem do dia, perguntar também, além dos esclarecimentos que prestou inicialmente, o que é que nos pode dizer sobre o trabalho que tem feito para alertar e evitar o problema que agora está iminente da declaração de inconstitucionalidade da Lei de Maus Tratos Animais, aproveitando também, para concluir com um comentário político, dizer que acaba por ser desagradável depois vermos outros partidos políticos quererem surfar ondas, quando nomeadamente criticam a atuação, por exemplo, do IRA, e agora quererem surfar esta onda e dizer que são eles que estão a bater-se por estas causas, quando não foram sequer os primeiros a apresentar uma proposta de revisão constitucional, como neste caso o Partido Chega, onde incluía precisamente o direito animal e onde, por exemplo, já apresentou propostas, nomeadamente no aumento de coimas para quem inflige maus tratos animais, mesmo a concluir, ou, por exemplo, o pedido de inibição de posse animal. Posto isto, eram estas as questões que gostaríamos de colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Duarte Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Provedora do Animal, a Dra. Laurentina Pedroso. E em relação à Lei de 2014, um primeiro comentário que gostaria de fazer é que quando um tribunal declara uma lei inconstitucional, a culpa não é do tribunal, é do legislador que a fez inconstitucional. Pronto. E aquilo que entendemos é que os alertas que na altura o PCP fez, quando se pronunciou sobre esta lei, neste momento estão-se a revelar certeiros, porque de facto a lei foi feita de uma forma inconstitucional e a lei não cumpre esses requisitos e, portanto, neste momento nós estamos perante uma situação em que se revela mais acertado aquilo que o PCP na altura defendeu, que era a criação de um regime contra a ordem nacional. E que isso é necessário que exista e que seja suficientemente dissuasor das práticas. Já existe, mas também já existe uma lei de criminalização e que está a dar aquilo que dá, que é não haver qualquer tipo de consequência, uma vez que ela é considerada inconstitucional. E, portanto, se considera que ainda há caminho legislativo a fazer no sentido de um regime internacional que seja suficientemente dissuasor destas práticas de todo condenáveis. Depois, consideramos que se foi pelo caminho mais fácil, que foi o caminho da criminalização, sem se fazer tudo o resto, que no nosso entender está a montante e que deve ser prioritário em relação a esse último recurso, que deve ser a criminalização de determinada prática, que deve ser todo o esforço de prevenção, todo o esforço de fiscalização, de controlo, onde tem falhado a função do Estado nesse aspecto, sobretudo na prevenção, mas também na fiscalização, e consideramos que isso é que seria o mais importante fazer primeiro, antes de chegarmos àquela que é a última solução, que será a criminalização. Agora, todos esses passos que devem ser feitos por parte do Estado requerem investimento. E esse investimento, no nosso entender, tem falhado e, portanto, foi-se pela solução mais fácil, que é, sem fazer esses investimentos, sem fazer essa prevenção, esse controle de fiscalização, ir-se para uma lógica de criminalização que, na prática, não está a levar a uma redução dos maus-tratos a animais, porque falta tudo o resto a montante. Gostaríamos também de questionar a senhora provedora se conhece os dados das queixas sobre, no quadro desta lei da proteção do bem-estar animal, qual é a percentagem que depois se vem a verificar que se trata mesmo de situações de bem-estar animal e não a conflitos de vizinhança, em que acaba por se utilizar o bem-estar animal como um pretexto, não para nenhuma preocupação real de bem-estar animal, mas para dirimir conflitos de vizinhança e para utilizar aqui os animais como uma desculpa para dirimir esse tipo de conflitos. Por fim, se considera que o Estado deve ou não ter um papel central na fiscalização, no controle. No nosso entender, esse deve ser o papel fundamental do Estado e consideramos que o Estado tem falhado num conjunto de matérias da fiscalização relativamente ao bem-estar animal e que a lei de 2014 também não ajudou, porque de alguma forma transferiu do Estado para os cidadãos a responsabilidade da fiscalização e controle sobre o bem-estar animal. Porque, naturalmente,
para o Estado cumprir com essas funções necessita de recursos. Depois queria abordar aqui um conjunto de outras questões relativas à execução orçamental, que foi uma questão que até referiu na sua intervenção inicial, porque nós temos vários programas, nomeadamente os programas orçamentais de esterilização de animais. Aliás, o PCP apresentou uma proposta no Orçamento de Estado para 2023 que foi rejeitada, mas ainda assim gostaríamos de saber qual o ponto de situação da execução destes programas, também da execução do reconhecimento dos veterinários municipais como autoridade sanitária. Sabemos, os últimos números que temos, é que dos 308 municípios, apenas 166 tinham em funções e nomeados os veterinários municipais. Para nós era importante saber qual é o número mais atualizado e se a senhora Provedora tem alguma informação e o que é que tem feito no sentido de promover também o reconhecimento dos veterinários municipais. E, por fim, relativamente à rede de centros de recolha oficial, uma medida importantíssima, mas que gostaríamos de saber também qual é a execução orçamental, se é satisfatória, se não é satisfatória, porque, no nosso entender, aquilo que não poderíamos assistir era, por causa dessa falta de execução dos programas orçamentais, assistirmos a retrocessos no avanço que representou a Constituição dos Querós e para o qual o PCP deu uma contribuição para que fosse encontrada essa solução legislativa, e aquilo que não pode acontecer, no nosso entender, é um retrocesso e que se volte ao abate de animais saudáveis, que, no nosso entender, deve ser profundamente rejeitado. Mas, para isso, é necessário que as verbas que estão orçamentadas sejam cumpridas e gostaríamos de saber qual é a opinião da Provedoria acerca desse aspecto tão importante. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Presidente desta Comissão, Pedro Filipe Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Provedora, agradecer a documentação pormenorizada que nos permite ter uma audição e uma conversa mais baseada em dados e em escolhas já até legislativas que traz esta Assembleia. Queria, no entanto, antes de passar para a arte da audição consigo, distanciar-me das duas visões anteriores que foram expostas. Porque, por um lado, nós reconhecemos que a lei que criminaliza os maus-tratos a animais foi um avanço civilizacional que, na prática, trouxe para a normalidade aquilo que a sociedade já reconhecia como sendo algo absolutamente normal. Não deve ser aceito na sociedade o maus tratos de animais de companhia, de animais domésticos, e a lei acompanhou esse sentimento generalizado. Há aqui, agora, uma discussão sobre a sua constitucionalidade, e eu, a seguir, vou-lhe fazer perguntas sobre isso, mas não queria deixar de dizer que, para nós, tendo votado a favor, tendo participado nesse processo legislativo, consideramos que foi um avanço na defesa do bem-estar animal. Queria também separar-me da visão que anterior a essa, que aparentemente, com palavras muito mansas sobre o direito e o bem-estar animal, depois na prática tenta compaginar coisas que são impossíveis compaginar para quem defende e gosta de animais e defende o seu direito e bem-estar, porque promover touradas, promover toda a brutalidade sobre animais, que é isso, como faz o Chega, e depois dizer que defende o direito animal, é só uma incoerência que fica visível para que qualquer pessoa que verdadeiramente goste de animais. Mas o oportunismo está em todo lado, isso também no Estado da Assembleia da República, desse ponto de vista não somos uma ilha na sociedade. Sobre as questões que traz, e começando pela relativa à inconstitucionalidade, à putativa inconstitucionalidade da Lei de Maus-Tratos Animais, e as duas soluções que traz aqui. Queria, em primeiro lugar, dar nota da parte do Bloco de Esquerda, na proposta de alteração constitucional, termos incorporado uma norma muito parecida com aquela que nos sugere, e por isso não há aqui uma divergência sobre essa matéria, e deixar também uma nota, que eu creio que é importante para o seu trabalho, que temos a abertura para, em conjunto com outros grupos parlamentares, caso haja uma vontade nesse sentido, fazermos a alteração legislativa prévia ainda a uma putativa revisão constitucional. Porquê? Porque a temporalidade dos dois atos é diferente. Nós consideramos que, de facto, o problema ficará completamente sanado com a revisão constitucional. Não sabemos se ela será possível e quando é que ela será possível. Ela implica 2/3 da votação na Assembleia da República e muitas das vezes não é determinado o resultado pelo conteúdo específico de uma outra norma desse texto final de revisão. A alteração legal ela é mais próxima,
com possibilidade de ter uma resposta mais óbvia temporalmente. Na verdade, achamos nós, mas também já achávamos, e por isso também que faço meia culpa, já achávamos que a lei anterior era robusta do ponto de vista constitucional, qualquer alteração legal pode ter essa crítica ou essa dúvida também em cima da mesa. No entanto, queria deixar esta disponibilidade. Queria perguntar-lhe sobre do conhecimento que tem, e muito brevemente, de alguns dos dados estatísticos que possa já, ao longo do tempo que está como provedora, ter acesso. Por um lado, se tem alguma avaliação sobre a evolução dos maus-tratos animais, do ponto de vista estatístico, se recebe mais queixas, menos queixas, se já tem temporalidade para ter uma opinião sobre a evolução, ou se ainda é cedo, senão não dá para ter essa consciência, essa ideia. Por outro lado, se do ponto de vista do relacionamento entre a lei e a realidade, se os diversos poderes estão devidamente articulados, quer o Poder Central na dotação de apoios financeiros e outros às autarquias, quer as autarquias na parte que a lei lhes compete de prestar serviços e auxílios nesta matéria, se considera que essa articulação, é bem feita, está bem distribuída no território e tem a dotação orçamental e a preocupação da política pública necessária. E última pergunta, uma das soluções, dos pontos que aponta é a da criação de uma rede nacional de emergência para as questões da saúde animal. Colocar-lhe a questão também se pensou como é que esse ponto de vista da sua articulação dos diversos poderes, como é que se poderia materializar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Livre, Rui Tavares. Não? Sr. Deputado, ainda peço desculpa. Ainda tenho algumas questões. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Desde já agradecer os esclarecimentos que a Sra. Provedora já nos prestou. Queria também fazer aqui não só uma questão relativamente à criminalização dos maus-tratos, pois efetivamente, sobretudo face também àquelas que foram as declarações do PCP, dar nota de que esventrar, afogar, esquartejar ou, sobre qualquer outra forma, exercer violência cruel contra animais não é um conflito de vizinhança, é um ato de crueldade extrema que tem que ser punido e cuja tutela penal tem uma dimensão completamente diferente daquela que é a tutela contornacional. Mas não querendo aqui abrir um debate, porque o que nos trouxe cá hoje foi a Sra. Provedora e não um debate entre partidos ou forças políticas e, não obstante, os ânimos acenderem sempre face até àquelas que são as incoerências de algumas forças políticas, até porque fica à espera que o Chega venha defender a abolição da tauromaquia para ter qualquer legitimidade para falar sobre bem-estar animal. Mas, Sra. Provedora, gostaria de lhe questionar ainda sobre a questão da defesa da manutenção da lei penal em vigor, porque a declaração de inconstitucionalidade terá um impacto muito significativo, nomeadamente a obrigatoriedade de devolver aos agressores animais apreendidos em processos de crime e, portanto, na sua vulnerabilidade e tendo certamente, se calhar, dados também sobre o número de animais que estão apreendidos ao abrigo de processos de crime, gostaria de saber se tem essa informação para nos dar, se efetivamente isto constitui não só uma violência, e como médica veterinária terá certamente uma maior percepção sobre o que isto constitui sobre o bem-estar dos animais. Os animais não podem ficar à espera de uma revisão constitucional que vai levar o seu tempo e que vai levar provavelmente mais de um ano. E, portanto, havendo margem para o Tribunal fazer uma interpretação atualista e para o Parlamento aprovar uma alteração ao próprio Código Penal, parece-nos que esse deverá ser o caminho e pergunto se concorda, de facto, com a manutenção, de forma inequívoca, com a manutenção da tutela penal. Por outro lado, também, tendo em conta a sua proposta de redação para a norma, que tomamos hoje conhecimento, se acompanha a proposta do PAN no sentido de harmonizarmos também esta redação com o conceito já existente de ofensas à integridade física, no caso contra seres humanos e não apenas contra animais, porque, sendo a sua formação médico-veterinária, certamente que compreenderá melhor de qualquer outro cidadão o que é uma questão de maus tratos, mas importa que a lei seja de facto mais clara e precisa relativamente a isso. Relativamente depois à informação que também aqui nos traz e à proposta da rede de serviços veterinários. O mesmo já está previsto de facto no Orçamento de Estado, o aviso foi lançado no final do ano e, portanto, é normal que se calhar a execução seja baixa, até porque o tempo que é dado aos cidadãos e às associações para se candidatarem é manifestamente irrisório. E, portanto, todos os anos, quer a DGAV, quer agora o ICNF, cai no mesmo erro, o PAN já alertou para isso, é fundamental que estes avisos, e pergunto-lhe se concorda ou não,
sejam atempados, eventualmente com uma periodicidade trimestral, para que seja possível a sua cabal execução. E a senhora Provedora há pouco referiu não só a sua experiência profissional, nomeadamente ser diretora da Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Lusófona, que tem um hospital e uma clínica protocolada com o Estado ou com as autarquias locais. E, portanto, não há aqui também um conflito de interesses, porque, de facto, é fundamental que haja aqui uma rede nacional de serviços médico-veterinários, mas que haja também esta equidistância de chamar os outros atores, as faculdades de medicina veterinária públicas, e pergunto-lhe se concorda ou não com esta visão, o cheque veterinário, da qual foi autor e que saudamos por isso mesmo, tive a oportunidade até, enquanto ex-provedora, de acompanhar o lançamento do cheque, e foi de facto uma visão pioneira que não existia no nosso país e que saúde por essa iniciativa. O cheque veterinário novamente, as clínicas privadas, as clínicas das associações, se não deveriam de ser todos os atores, até porque na proposta que nos traz, e acompanhando a bondade da mesma das clínicas móveis, a DGAV não autoriza a existência de clínicas móveis e, portanto, parece-nos que há aqui de um impulso legislativo. Peço só mais a tolerância de mais uns segundos, porque ainda tenho aqui mais umas questões. Depois, em relação ao orçamento participativo, Portugal sem touradas, a senhora Provedora parece apontar, refere no seu relatório que a iniciativa parece apontar no sentido de promover a abolição da cultura tauromáquica, parece apontar, ou seja, a iniciativa chama-se Portugal sem touradas, logo terá que apontar nesse sentido, mas há aqui uma desigualdade neste concurso, que é o facto de a iniciativa contrária, que visa defender a tauromaquia, beneficiou de 200 mil euros relativamente à sua execução. Estes participantes não tiveram qualquer tipo de verba ou apoio e, portanto, pergunto-lhe na sua opinião se isto não é uma desigualdade de tratamento por parte do Estado. Para concluir, em relação ao transporte de animais vivos, com a tolerância do Sr. Vice-Presidente, a Sra. Provedora pede a colocação do médico veterinário a acompanhar o transporte, mas pergunto-lhe se não defende a abolição deste mesmo transporte, porque sabemos que é impossível de reproduzir condições de bem-estar adequadas neste que é o transporte, e, por fim, gostaria que nos deixasse também aqui preocupações em relação àquilo que possam ser os meios da provedoria, porque claramente, e apesar de hoje já termos ouvido dizer na TSF que confiava plenamente no Sr. Primeiro-Ministro e no Ministro do Ambiente, claramente ficou aqui nota da sua intervenção que há falta de meios na provedoria e que esse possa dever ou não o atraso que anunciou. Obrigada. Sr. Deputado, eu dei-lhe a tolerância porque lhe peço desculpa pela minha deselegância de não lhe ter dado a palavra e, portanto, dei-lhe essa tolerância. Sr. Deputado, qual é que é... Eu pedi a palavra só para um breve esclarecimento em relação à última intervenção. Qual é que é a figura... É um ponto de ordem sobre a condução dos trabalhos. Condução dos trabalhos, diga. Não, Sr. Presidente, é apenas para que fique claro, porque eu penso que é importante para a condução dos trabalhos, que fique claro que, obviamente, que as situações que a Sra. Deputada Inês Sousa Real acabou de referir, dirigindo-se ao PCP, são profundamente condenáveis. E a minha pergunta não era sobre essas situações, que são situações reais de maus tratos aos animais. A minha pergunta é, as outras queixas que existem, e se perguntei à Sra. Provedora, qual se conhece a percentagem de queixas que acabam por ser arquivadas porque não são estas situações que a Sra. Deputada referiu, mas são sim situações de conflitos de vizinhança e que usam o bem-estar animal como desculpa para dirimir esses conflitos e que depois acabam por ser arquivadas porque se descobre que não têm nada a ver com maus tratos a animais. E, portanto, para clarificar que era essa a minha pergunta e que de maneira nenhuma desvalorizo aquelas que são as situações que foram aqui identificadas pela Sra. Deputada e peço que também não se faça, que não se procure introduzir aqui uma confusão daquela que foi a intervenção do PCP. Sr. Deputado, eu quero só relembrar que estamos numa audição à Sra. Provedora do Animal e não uns partidos aos outros. E, portanto, a audição é à Sra. Provedora. Portanto, relembro os Srs. Deputados apenas disso. Posso questionar qual é o tempo que eu tenho para depois responder? É que são tantas perguntas e tantas... 15 minutos. 15? Não é possível responder a... Sim. É a nossa tabela. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Provedora, infelizmente aumentando um bocadinho a dificuldade depois das suas respostas, queria agradecer a sua presença aqui e saudar a própria, o trabalho que faz e a própria existência desta figura do provedor, que deveria ser provedoria do animal, pois é muito importante que o Estado e a comunidade politicamente organizada acompanhem aquela que é a importância social e moral que cada vez mais é dado ao bem-estar animal, até para, no fundo, atalhar o nascimento de fenómenos populistas em relação a este tema. O LIVRE considera que o bem-estar animal é um tema muito relevante,
principalmente dentro daquilo que consideramos que é o princípio da responsabilidade, ou seja, a obrigação que têm as entidades, incluindo coletivas, que têm mais responsabilidade, mais agência, mais autonomia, em cuidar daqueles que são mais frágeis ou mais vulneráveis, ou têm menos agência e menos autonomia, incluindo animais, ecossistemas e por aí afora. Nós somos contra, para dar uma ilustração, somos contra o populismo penal em relação a todos os temas de direito criminal, também somos contra o populismo penal quando se trata de animais. Aquilo que queria começar por lhe perguntar tem a ver com o relatório anual, quer dizer, não lhe vou pedir um ponto de situação, até porque é perfeitamente compreensível que o seu primeiro ano e meio no cargo foi, evidentemente, muito trabalhoso, mas gostaria de saber se nos poderia um bocadinho levantar aqui a cortina sobre a metodologia para a construção do relatório e a sua posterior atualização anual. Depois, no relatório de atividades do primeiro semestre de 2022, refere a recepção de queixas, sugestões e encaminhamento de informações. Gostaríamos de saber alguns dados quantitativos sobre essas queixas. Quantas recebeu, se estão em linha com o que seria expectável do seu ponto de vista. Depois, gostaria de lhe perguntar sobre a resposta do Governo à proposta, já foi aqui, de certa forma, também perguntada, a proposta que tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde para Animais, se o grupo de trabalho que propôs avançará ou não, se considera que a percepção pública sobre este tema pode, de certa forma, ser, enfim, influenciada pelo facto de a experiência, o paralelismo que as pessoas têm com o Serviço Nacional de Saúde, que já existe, poder, de certa forma, levar as pessoas a ter expectativas maximalistas ou não sobre aquilo que, efetivamente, a senhora Provedora considera que seria o adequado. Gostaria de saber sobre se já há dados, ou se não há dados, então qual é a sua percepção acerca de como é que poderíamos avaliar o impacto da pandemia na adoção e no abandono de animais de companhia, e depois também o impacto da inflação do cenário que tivemos logo a seguir à pandemia, também em ambas estas questões, tal como também no panorama em geral dos maus tratos a animais. Deu uma entrevista recente ao Público, na qual, enfim, descreveu uma situação de uma certa falta de resposta do Governo em dar seguimento às atividades e iniciativas que a senhora Provedora identificou como necessárias. De lá para cá, ou seja, de outubro até hoje, essa falta de resposta mantém-se e também nessa entrevista e noutras, com isto termino, a senhora Provedora tem-se revelado favorável a uma alteração constitucional no artigo 9º da Constituição, que basicamente consiste em acrescentar e os animais àquelas que já são as obrigações do Estado, digamos, em relação à própria proteção ambiental. A pergunta é se interpreto bem essa sua sugestão como estando fundada num pilar precisamente de princípio da responsabilidade, ou seja, a responsabilidade do Estado perante os seus próprios deveres, mais do que no contexto dos próprios direitos dos animais, quer dizer, uma noção que, enfim, do ponto de vista conceptual não é muito clara, ou do alargamento do conceito de dignidade aos animais, que é um conceito fundador constitucional, e, portanto, queria perceber do ponto de vista filosófico onde é que a senhora Provedora se situa. Muito obrigado. Sr. Deputado, eu vou agora passar a palavra à Sra. Provedora. Deixe-me dizer-lhe que eu percebo que tem dificuldade em termos temporais de dar resposta. A nossa grelha é esta, portanto, eu não posso violar a nossa grelha, a não ser dar uma tolerância, que seja uma tolerância equivalente, como viu que dei aos seus deputados, para garantir que esta seja uma matéria com discussão. E, portanto, eu com essa garantia de que lhe darei alguma tolerância, não poderei dar uma tolerância que eu gostaria de dar. Muito obrigada. Se ir ao encontro da sua intenção. Mas tem a palavra e temos 15 minutos. Só preciso um esclarecimento. Eu devo responder pela ordem que os partidos colocaram as questões ou posso... A Sra. Provedora tem a total liberdade de responder então, da forma que entender. Antes de mais, esta é uma causa que me é
realmente, olha, como diz o outro, não tenho uma camisola vestida, a camisola está entranhada na pele, já se confunde. E, portanto, é com muito gosto que eu estou aqui a ouvir as questões dos senhores deputados e terei todo o gosto em voltar, se necessário, porque realmente debater os assuntos da causa animal e poder esclarecer alguns equívocos que aqui possam estar a acontecer é realmente importante. O primeiro que eu gostaria de apontar é este. Raramente em entrevistas com jornais, para dizer, não raramente, é nunca, não tenho por hábito mencionar os partidos, não é verdade? Portanto, tento apresentar as minhas ideias com o meu conhecimento próprio. De alguma forma, eu vou começar e uma vez que terminamos aqui com o senhor deputado, que colocou a pergunta fundamental, pergunta crítica, que é, relatório anual. Estamos a falar do relatório anual 2021. Senhores deputados, permitam-me, eu tive em funções praticamente 3 meses e nesse tempo o governo até caiu, certo? Portanto, estamos a falar de 3 meses de 2021. Os dados que eu trabalharei sobre a componente animal referente a esses poucos meses desse ano serão abordados no relatório de 2022. Mas vamos então ao pragmatismo. A linha I das competências do provedor diz que deve elaborar um relatório anual sobre a sua atividade. O de 2021 está elaborado dentro das condições e dos meios que tive. O de 2022 está elaborado até ao primeiro semestre, ou até setembro, na realidade, e irei concluí-lo logo que eu tenha da Secretaria-Geral do Ambiente o fecho de contas. O fecho de contas providenciado pela Secretaria-Geral do Ambiente será no início de março. Portanto, eu tenho que esperar por esses dados para depois, com os dados do fecho de contas, fazer o meu relatório de 2022. Mas, senhores deputados, permitam-me, já têm muitos elementos até do que é que foi a atividade da provedora nos relatórios que estão disponíveis. Se calhar até muito mais do que outras entidades foram constituídas ao mesmo tempo ou antes. Este é um esclarecimento fundamental. Depois, quando diz aqui, e o senhor deputado tem toda a razão, diz elaborar o relatório anual da sua atividade, vamos à segunda parte da mesma linha, como se isto fosse desta simplicidade, do ponto de vista do legislador. E sobre a situação do bem-estar animal a nível nacional. Bem, pronto, elabora o resultado. Portanto, uma provedora, não é uma provedoria, elabora os seus relatórios e elabora também, com estes meios que lhe é dado como provedora, com alguns técnicos de apoio, um relatório nacional. Deixem-vos dizer, não há país nenhum do mundo que elabore um relatório nacional do bem-estar. A senhora deputada do Chega falou na ex-OIE, falou na agora atual, mudou de nome, Autoridade Mundial da Saúde Animal. Não é verdade? E diz-me, e pergunta-me, e eu já volto à situação dos relatórios e dos timings dos relatórios. Portanto, mas só antes de saltar para essa situação. Portanto, como o senhor deputado questionou e bem, este artigozinho que aqui está misturado, que mistura relatórios, não dá indicação nenhuma sobre a metodologia do relatório. Nem sequer fala de espécies. Eu podia estar a fazer um relatório sobre animais de laboratório, como um relatório sobre animais de circo, como animais de zoo, com animais de espécies aquárias. Alguém consegue compreender a multiplicidade de espécies? Consegue? Os senhores deputados conseguem. Uma coisa é falar da espécie humana, outra coisa é falar das espécies animais. Portanto, aquilo que eu digo aqui, obviamente o legislador tem a sua melhor boa vontade e eu estou cá para cumprir. E já vamos falar dos prazos, está bem? Porque é outro enquadramento. Mas, começando aqui com o assunto da senhora deputada do Chega, que me perguntou como é que eu me sinto quando vou às reuniões da OIE, a atual Organização Mundial de Saúde Animal. Eu não vou a essas reuniões, senhora deputada. Eu acabei de dizer aqui, e está bem explicado, que eu não tenho qualquer função executiva. Eu não represento o governo, a não ser eu represento os animais, certo? E na ligação dos animais ao governo, dos animais às autarquias, dos animais à sociedade. Portanto, eu não vou a reuniões a Bruxelas. Quem vai a estas reuniões a Bruxelas é a senhora Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária, porque é ela que é a Autoridade de Saúde Nacional e é ela que tem a competência para nos representar. Quanto àquilo que vários senhores deputados
essencialmente Chega e PCP, questionaram sobre esta divisão da tutela, nesse caso, mais o Chega. Esta situação da tutela do bem-estar ser uma situação ilegal. Não é situação ilegal nenhuma. O Governo decidiu, na minha opinião, decidiu bem, e aproveito para agradecer à senhora deputada do PS o início das suas questões de uma forma positiva. Positiva no sentido de se congratular com a criação de um provedor do animal, que eu acho que todos aqui nos devemos congratular, é verdade. E a figura do provedor, independentemente dos processos que aqui decorreram nesta Assembleia, também consta do programa eleitoral do Partido Socialista. Era algo que fazia parte e que veio a ser cumprido esses anos mais tarde. Portanto, obrigada pelas suas palavras positivas, porque eu também acho que é muito positivo haver uma provedora, neste caso, também acho positivo, que é esta situação aqui de equidades e igualdades. Mas, portanto, eu não participo nas reuniões, são a de GAV. Em relação ao PAN, também devo já prestar um esclarecimento. A deputada Inês Sousa Real diz-me que eu, como diretora da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lusófona, tenho um protocolo com o Estado. Eu não tenho nenhum protocolo com o Estado. Não sei do que é que estão aqui a falar. Não tenho protocolo nenhum com o Estado. Eu tenho protocolos há décadas. Ainda era a senhora deputada, jurista na Câmara Municipal de Sintra, há décadas que eu, como veterinária e como diretora de uma faculdade, ajudo animais. É que é todos os dias, às dúzias, e ao fim do ano estou a falar de largos milhares de animais. E, portanto, os protocolos que eu tenho são com a autarquia de Sintra, a autarquia de Loures, a autarquia da Amadora, a autarquia de Vila Franca de Xira, portanto, no sentido do quê? De ajudar estas entidades que recolhem estes animais, muitas vezes da estrada, em situação de fraturas, de situações muito complexas, que obviamente uma Câmara não tem condições de tratar. Então, os protocolos que eu sempre até hoje tive com as autarquias e com as associações zoófilas, dou-lhe o exemplo. Tenho protocolos com a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, que tem clínicas em Lisboa. Tenho protocolos com a União Zoófila, que tem hospitais em Lisboa. E que me mandam animais. Mandam animais para quê? Porque eu estou a falar de hospitais veterinários. Um hospital veterinário tem valências de especialidade que as outras entidades que trabalham a parte médica animal não têm. Portanto, eu ajudo associações, ajudo câmaras e teria muito gosto, senhora deputada, que o Estado, que o Governo me pedisse um protocolo, porque é esse o sistema que eu protagonizo. E embora eu seja universidade privada, eu assinaria esse protocolo hoje, porque trabalho assim há mais de uma década. O que eu questiono é porque é que o Estado não usa os hospitais das entidades públicas, que são pagas com o erário público, e não o caso que deu do meu caso, são pagas com as propinas dos alunos, porque é que o Estado, que paga aquilo que é o custo maior de um hospital, são os recursos humanos. Portanto, os recursos humanos no hospital de uma faculdade pública estão assegurados. Portanto, aquilo que eu propus ao Estado foi que me deixasse criar aqui um sistema baseado nas faculdades, em que trabalhassem as públicas, desculpem, da forma como eu trabalho no privado. Todos os meus protocolos dizem uma coisa, que em breve poderá ser alterado pelas políticas que aqui estão a ser criadas. Todos os meus protocolos há mais de uma década dizem que eu trabalho pro bono, para as câmaras, para as associações zoófilas, para as famílias carenciadas. Isto é, nós não cobramos serviços médico-veterinários. Nós pedimos a quem pode, nomeadamente as autarquias e as associações, que colmatem o custo dos medicamentos. É o que se pede. E às vezes nem isso colmatam, porque a minha missão, a minha forma de trabalhar é que não fica animal por tratar por falta de dinheiro. Portanto, eu, enquanto diretora de faculdade, faço esta metodologia. Enquanto bastonária, criei o cheque veterinário, que hoje está em mais de 35 autarquias a ajudar famílias, a ajudar animais. Portanto, eu considero que a nível nacional tenho estas competências certas. E, senhora deputada, a senhora deputada, mais do que ninguém nesta sala, deveria apoiar esta situação, porque sabe muito bem, como eu, e como acabou de dizer a senhora deputada de Chega, não sou eu que represento a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária nestes organismos, mas há uma Direção-Geral e Veterinária que trabalha os assuntos de bem-estar, de saúde animal.
E o que não pode haver é outra entidade do Estado que trabalha os assuntos de bem-estar animal a querer também trabalhar os assuntos de saúde animal. Portanto, senhora deputada, aquilo que eu proponho é criar aqui uma ligação entre ICNF e DGAV, ICNF e DGAV, isto é, quem trabalha o bem-estar e quem tem a competência da saúde, que é a DGAV. Não haja margem para dúvida. Senhor deputado também do PCB, não haja margem para dúvida. É a DGAV. E eu criar aqui esta união de esforços, com a experiência que tenho, de quem trabalha um sistema que existe todos os dias e não é executá-lo, senhora deputada, é as linhas estruturais que alguém depois vai executar. Portanto, essa é a base. Senhores deputados, perguntaram quase todos de onde é que veio o tal financiamento para o tal Sistema Nacional de Saúde, que não é para todos os animais, mas para animais em que realmente não há uma solução, as pessoas não podem pagar, obviamente, e as câmaras precisam de ajudas. Dizem muito bem, algo baseado nas faculdades de medicina veterinária e ainda na enfermagem veterinária, que abrange as principais áreas de Portugal, nos principais sítios onde tem mais abandono, tem faculdades de medicina veterinária, tem cursos de enfermagem veterinária. A única região desprotegida neste aspecto é o Algarve, para o qual esta comissão, se me deixassem criar trabalho, iria propor soluções de como resolver uma região que não tem a menos de 100 km uma faculdade de medicina veterinária que possa receber esses animais. Quando nós estamos perante os incêndios, viram, como eu vi, a aflição das associações, a aflição dos populares, a não saber o que haviam de fazer os animais. Vão para as faculdades do Estado. E, senhora deputada do PAN, se puderem ir para as privadas, que eu assino já o documento, vão para as privadas também, porque é assim que eu trabalho. Portanto, vamos por partes. Este sistema é um sistema que não traria custos ao Estado, no sentido em que o maior custo da medicina veterinária são os recursos humanos. E os recursos humanos existem nas faculdades. E os equipamentos existem nas faculdades. Aquilo que faltaria colmatar para este sistema seria muito pouco face a esta dimensão. Seriam os custos com os medicamentos. Situação que esta Assembleia também já colmatou, porque tiveram realmente a adjudicação de verbas. A adjudicação de verbas para que tudo isto possa funcionar. Agora, eu sei que consigo montar este sistema com dificuldade. Mas sei que o consigo montar porque já o fiz da mais variada natureza e faço todos os dias. O ano passado eu ajudei mais de 6.000 animais, 6.000 animais de centros de recolha oficial e de famílias carenciadas e de associações. E este ano já vão muitos mais do que isso. Portanto, eu sei do que estou a falar quando proponho ao Governo esta situação. E, senhora deputada, sei do que estou a falar, que é para a senhora deputada do PAN e do Chega, e não tenho margens para dúvida da tutela da saúde, e é realmente, querendo ultrapassar os problemas da tutela da saúde, criar aqui esta situação. Volto ao relatório, que é o tal não assunto. Portanto, 2021, desculpem, senhores deputados, mas o relatório de situação do bem-estar animal, que não existe em mais país nenhum do mundo. A senhora deputada Chega falou muito bem da OIE. A OIE, em 2018, começou a pensar em fazer um relatório do bem-estar internacional, certo? Juntando as informações dos países. Bem, demorou até 22 para começar a executar um pouco. E está com um projeto piloto até 25. Portanto, senhores deputados, aquilo que se pede aqui do relatório de situação do bem-estar nacional, como o senhor deputado diz, não indica nem qualquer metodologia, nem qualquer prazo para essa entrega, será entregue. Vamos falar aos prazos de entrega. Penso que estamos todos dentro dos tempos. Um relatório de 2022 não pode ser entregue no início do ano de 2022. Estamos a fechar estudos, estamos a fechar dados. Voltamos aos dados. O ICNF, o ano passado, publicou um relatório que era da competência anterior da DGAV publicar sobre a Lei número 27 de 2006, de 23 de agosto, sobre a atividade dos centros de recolha. Este relatório, esta lei, que é uma lei, portanto, tem definidos claramente quais são os prazos para os relatórios. Dizem que os centros de recolha oficial devem entregar os dados à ex-DGAV e agora ao ICNF até ao final do mês de janeiro do ano civil seguinte e de que a tutela produz um relatório até ao final do primeiro trimestre. É disto que estamos a falar.
O próprio ICNF não tem dados para fazer um relatório de 2022. Percebem a abrangência da situação, senhores deputados? Isto significa o quê? Quanto à metodologia, e também houve um deputado que me perguntou a quem é que eu ia ouvir. Claro que eu vou, para fazer este relatório, ouvir o ICNF e recolher os dados do ICNF. Vou ouvir a DGAV no que diz respeito às espécies pecuárias. Vou ouvir os senhores veterinários municipais, que o deputado do PAN falou e muito bem, e que realmente trabalho muito digno também fazem. Vou ouvir as autoridades policiais e vou reunir todos esses dados. Agora, como compreendem, um relatório de 2022 não se pode, para ser um relatório que nos valha alguma coisa, já que é um relatório pioneiro a nível do mundo, não há país que o elabore, nem uma organização do tamanho da ESOIE, há que haver tempo e há que haver recursos. Perguntaram-me, tenho os recursos desejáveis? Acho que posso ter mais recursos, porque 200 mil euros para funcionar anualmente, que inclui verbas para quadros, portanto, para recursos humanos e para projetos, penso que podemos aumentar de alguma forma esta verba. Assunto das touradas. Não vou entrar no debate, chega PCP ou PAN, mas entendo as razões das várias partes. Aquilo que eu posso dizer é que, inicialmente, este programa do Portugal Sem Touradas, este OPP, foi falado em ser delegado à provedora do animal. Não me opus a nada disso. Entretanto, os promotores do Portugal Sem Touradas acham que eles, como proponentes, podem executar este projeto. Eu conheço os proponentes, são pessoas que fazem o seu trabalho e defendem a sua causa. Eu também não tenho nada a opor que sejam os proponentes a executar o projeto, seja assim a decisão da tutela, certo? Aquilo que me dizem é que nestes orçamentos participativos não são os proponentes que executam, mas uma entidade administrativa do Estado. Mas se puderem ser os proponentes, eu não tenho nada a opor. Em relação à pergunta da abolição do transporte marítimo, não. Eu não propus a abolição do transporte marítimo. Aquilo que propus é ir por fases, é ir por passos. A abolição do transporte marítimo significa um conjunto de medidas médico-veterinárias de trabalho nos países que compram animais vivos. Essencialmente Israel, que já começa a ter um foco muito grande nas situações de bem-estar e nas situações que não correm assim tão bem, e já está a trabalhar com os países terceiros no sentido de que o abate dos animais seja feito no próprio país e que seja transportada carne. Para mim é a situação ideal, senhora deputada. No entanto, antevejo que demoremos alguns anos até lá chegar. Até lá, os animais não podem ficar desprotegidos. Não faz qualquer sentido que haja transporte marítimo de animais sem a presença de um médico veterinário que possa avaliar o bem-estar e a situação, que possa até ter que tomar medidas de eutanasiar um animal e evitar o seu sofrimento até chegar ao local de origem. Portanto, aquilo que eu propus foi o acompanhamento do médico veterinário. Mas é muito pouco, senhor deputado. Pois, mas deixe-me pelo menos correr as perguntas aqui dos senhores deputados. Foram de veras interessantes. Eu entendo. Mas, foram de veras interessantes. Eu até aos 20 minutos, portanto falta pouco. Continua. Pronto. Vou voltar aqui. PCP, já respondi. Maior reconhecimento aos veterinários municipais. Verbas, a mesma coisa. Perguntaram-me da estatística e da sensibilidade que eu tenho sobre os assuntos. As maiores queixas que me têm chegado são essencialmente relacionadas com câmaras municipais que não cumprem os seus programas de sede, mas isso até é bem visível pelo relatório do ICNF de 2021, vamos esperar pelo de 2022, porque o próprio ICNF terá que deixar o ano de 2022 correr para apresentar os seus dados e, portanto, desculpem, de alguma forma, estes dados têm a ver com o não cumprimento das câmaras, o alerta para o aumento da esterilização animal,
que eu realmente apoio fortemente, que nós temos que apostar na esterilização dos animais. Nós não podemos deixar os animais nascerem para depois acabarem nas associações ou nos canis municipais e estarem no número cada vez maior nesses canis. Se olharem para estes dados que aqui estão, este valor não está aqui, mas eu tive o cuidado de o calcular. E todos os anos ficam largas dezenas de milhares de animais que não são nem adotados, nem foram eutanasiados no CRO, certo? E, portanto, ficam nos canis. Ninguém está a fazer as devidas contas ao que vai custar ao erário público milhares de animais que todos os anos não são adotados e que ficam retidos. Mais ainda, do meu ponto de vista como promovedora, pensar que o animal pode ter sérias possibilidades de viver a vida toda num canil, num CRO, é assustador. E, portanto, as políticas têm que ir de encontro a todas estas situações. Deixa-me dizer, pedi que terminasse mesmo, só para terminar, e pode depois, prerrogativa, naturalmente, fazer chegar por escrito as respostas que entender devidas, que não tenha dado aqui. Senhor Deputado, eu espero dá-las antes aqui, porque ia dizer os meus meios, eu espero ter mais meios. Acho que merecia uma provedoria o assunto da causa animal e não tão somente uma provedora. Acho que no tempo que tive para trabalhar, acho que foi feito muito. E foi feito muito, não só no aspecto da sensibilização à sociedade no geral, mas também ao poder político e a muitos dos intervenientes que aqui estão. Podemos fazer mais e podemos fazer melhor, certamente e seguramente. Olho aqui para estas questões. O PS perguntou-me o que era a lista positiva de animais. Deixe-me só esclarecer isto. Senhor Deputada, hoje em dia a legislação é muito restrita no que diz respeito aos animais de companhia. E se formos para os últimos documentos dos regulamentos de saúde animal, até os restringe ainda mais, porque pensa em termos de saúde, não é? É uma perspectiva diferente, por isso é que eu adoraria juntar saúde e bem-estar. Portanto, saúde. O que é que acontece? Acontece que os animais que estão protegidos como animais de companhia acabam por ser os canídeos, os felídeos e os furões, certo? São estas espécies que estão salvaguardadas pela lei. Ora, todos nós sabemos que não são estes somente os animais de companhia. A lista positiva de animais de companhia já foi feita por vários países e apresentados, nomeadamente a Holanda, e diz o quê? De acordo com o próprio país, nós dizemos que, na situação do país, é também entendido considerar animais de companhia, exemplo, tartarugas, certo? Exemplo, cavalos. Cavalos, para quem quer ter um cavalo como animais de companhia. Portanto, esta lista positiva é definida pela tutela, mas dá aqui uma abertura de nós podermos não estar tão focados numa legislação muito baseada na saúde animal, sem a sua ligação ao bem-estar e à proteção dos animais. Muito obrigado, Professor. Agradecemos naturalmente os seus esclarecimentos e volto a reforçar a ideia de que, se entender que haja matérias que querem depois dar a resposta, que possa fazer por escrito e fazer chegar à Sabe o que é que eu proponha? É algo que eu também já ia propor anteriormente, desculpe, que é falar também individualmente com cada um dos grupos parlamentares. Mas eu tive muito trabalho este ano. Os documentos que aqui estão, com os meios que eu tenho, foram intensos. E, portanto, deixo para essa possibilidade e respondo, se calhar de uma forma mais pertinente, a perguntas mais específicas. Lamento ter só este tempo, porque acho que precisaria de mais uma hora, seguramente. Acredito que sim, e sugiro que possa fazer essas reuniões e que possa também fazer por escrito, assim entender. Muito obrigado. Obrigada eu. E obrigado ao PAN por me ter dado esta possibilidade.